a nossa próxima entrevista. Hoje é dia de participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos. E o Fundo Brasil sempre trazendo entrevistados que contribuem com muita informação sobre temas que precisam ser discutidos na atualidade. Hoje a nossa conversa é sobre a segurança e a proteção das pessoas que estão à frente da promoção dos direitos humanos no Brasil. Desde o começo da pandemia da Covid-19, os golpes e ataques pela internet aumentaram. Isso é apontado por organizações independentes que trabalham com informações online e também pelas delegacias de crimes virtuais. Esses golpes acontecem pelas redes sociais, por aplicativos de conversa, justo num momento de tantas reuniões online, de live que tem acontecido diariamente. Há notícias, inclusive, de eventos virtuais sobre direitos humanos que foram invadidos por imagens de pedofilia e tortura. Esse é um dos exemplos desses golpes que têm acontecido. Bom, para além do universo online, nas periferias e nas favelas, a letalidade da polícia aumentou, os números provam. Enquanto os movimentos sociais e as próprias comunidades se organizam há mais de 3 meses para amenizar os impactos da Covid-19 na vida das pessoas mais pobres, a polícia tem matado moradores. Bom, com o clima político no país ainda mais acirrado, pensar na proteção e na segurança de defensoras e defensores de direitos humanos é ainda mais fundamental. Para a conversa de hoje, o Fundo Brasil de Direitos Humanos convidou o Fransérgio Goulart, que é coordenador executivo da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, a ativista de cuidados digitais, Bruna. Ela prefere não divulgar o sobrenome, a gente vai manter inclusive a imagem dela, como você vê aí nesse quadradinho, para preservar de fato a imagem da Bruna. E a Aline Andrade, que volta a nos acompanhar, ela que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Sejam todos muito bem-vindos e eu queria inclusive começar questionando a Bruna sobre quais os riscos que os defensores de direitos humanos estão expostos, principalmente nos espaços virtuais. Eu queria que você falasse um pouco. A gente já mencionou que nesse momento da pandemia tem acontecido realmente muita live, muitas pessoas têm usado mais a internet por conta disso. E quais os riscos especiais para protetores, defensores de direitos humanos? Oi, Bruna. Oiê, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Então, hoje em dia as redes sociais elas estão sendo muito usadas como espaços de debate político cada vez mais e de disputa de narrativa. Aí com isso a gente vê o discurso de ódio crescendo muito e diversos tipos de ataque. Para citar alguns, a gente tem ataques de vazamentos de dados pessoais, o caso recente de doxing, que é a divulgação de listas com dados pessoais como nome completo, RG e endereço, aconteceu com pessoas consideradas antifascistas. Também tem casos de perfis sequestrados no Twitter e usados para golpe financeiro. Aconteceu semana passada, o perfil do Elon Musk e do Mark Zuckerberg, eles foram vistos pedindo depósitos em bitcoins, embora não tenham sido eles que tenham feito esses pedidos. Também ocorrem essas tentativas de golpe via mensagem direta nas redes sociais, dizendo que você ganhou algo, mas precisa ou pagar uma quantia ou passar parte dos seus dados bancários primeiro. E no uso do WhatsApp, além da divulgação em massa de informação falsa, tem o roubo e a clonagem de contas de WhatsApp, que aumentaram, e esse problema, como você estava dizendo, das invasões e dos ataques nas salas de reunião, que elas são chamadas de Zoom Bombing, se for usado o aplicativo Zoom, ou também de salas abertas como a do Google Meets. E as pessoas usam essas salas para fazer ataques às narrativas. Então, em reuniões feministas, tem pessoas dizendo feminismo é mimimi, direitos humanos são mimimi, direitos humanos para humanos direitos, e colocando imagens de tortura e também de pedofilia e outros tipos de crime. Mas o objetivo dessa participação é a gente falar justamente da necessidade de adotarmos boas práticas e não deixar ninguém apavorado para parar de usar essas ferramentas. Obrigada. Claro. Você deu esse panorama desse universo mais digital e eu queria que agora o Fransérgio falasse um pouquinho sobre os riscos da segurança daí de defensores de direitos humanos nas periferias das grandes cidades.
Quais são esses riscos num momento, como a gente já citou também, a polícia continua matando moradores que muitas vezes têm se articulado para a defesa das comunidades frente à pandemia da Covid-19. Na Cidade de Deus, agora há pouco tempo, a gente mostrou imagens, inclusive, da polícia enfrentando moradores que faziam ali uma ação social de distribuição de cestas básicas. Então, assim, fala para a gente um pouquinho sobre o que está acontecendo e quais os principais riscos, Fran Sérgio. Eu acho que, assim, primeiro agradecer, né, a TVT e o Fundo Brasil de Direitos Humanos por esse convite, por essa possibilidade, né, essa parceria. Primeiro, a gente precisa ratificar que o Estado racista brasileiro sempre violou direito, né, uma máquina de violar direito, né. O que a gente tem vivenciado hoje, né, enquanto defensor de direitos humanos, morador de favela, né, e coordenador de uma organização que trabalha nas favelas e periferias da Baixada Fluminense, é uma potencialização do risco, né, à vida de defensores e defensoras de direitos humanos, né? E por que isso foi potencializado? Né? Isso foi potencializado a partir do projeto político que foi vitorioso, né, nas últimas eleições e que se alastrou pela sociedade. Ou seja, no Rio de Janeiro, de uma forma geral, a gente vive uma política de segurança pública de milicialização. A gente está falando que a política de segurança pública são as milícias, né? Ou seja, os territórios cada vez mais dominados pela milícia, que faz parte do Estado, né? E isso vem colocando a gente cada vez mais numa situação de risco, né? Então, acho que esse processo eleitoral, né, nas últimas eleições, trouxe esse desafio maior para a gente, né? A gente, enquanto organização, a gente vem monitorando, então, né, e morando também em favelas e periferias, a gente já viu, já presenciou operações policiais quando os policiais hoje parece que tem uma carta, né, na manga, ou seja, tem um processo legitimado por esse Estado. Então, assim, a gente tem várias denúncias já sistematizadas de operações policiais que a polícia chega e fala: agora chega de mimimi, agora aqui é Bolsonaro, né, não tem essa história, acabou. Né? Então, assim, eles estão sem controle, ou seja, mesmo anteriormente, a gente ter todo um histórico de uma polícia racista, de um Estado racista, a gente conseguia, de alguma forma, exercer algum controle, né? E hoje, no Brasil, onde a gente não tem política de proteção, né? Não tem programa de proteção, os programas, né, totalmente acabaram, né? A gente fica nessa situação, né? Então, esse discurso, e é um discurso que se ampliou, né? Ou seja, a própria, às vezes, classe trabalhadora, a população pobre, negra das periferias, às vezes apoia esse discurso, né? Do bandido bom é do bandido morto. Então, assim, a gente vive uma conjuntura das mais difíceis, né? Mas o que importa, como já foi colocado pela Bruna, é que, mesmo nessa situação, a gente vem criando estratégias de proteção para lidar com isso, né? Então, eu acho que estar atento a essa conjuntura enquanto defensor e defensores de direitos humanos é fundamental, né? Se historicamente defensores e defensoras de direitos humanos do campo estavam muito em risco, eu acho que a partir desse governo, né, essa questão urbana vai ficar mais latente com relação aos defensores e defensoras de direitos humanos. Já quero que vocês falem um pouquinho, inclusive, sobre essas estratégias de proteção. Antes, eu queria conversar com a Aline. Aline, sempre bom te receber aqui, representando o Fundo Brasil. Vocês têm, inclusive, o Fundo tem uma atuação nesse tema de proteção e da segurança das pessoas que defendem os direitos humanos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é essa atuação do Fundo Brasil. Bom, primeiro agradecer mais uma vez pela oportunidade do Fundo Brasil estar aqui. Boa tarde a todos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Francisca. Bom, o Fundo Brasil tem sim uma linha. Nós estamos, inclusive, com o edital em andamento. Quer dizer, essas atividades estão sendo realizadas ao longo desse ano e do próximo ano. E a gente apoia organizações de defesa de direitos para que elas criem e aprimorem estratégias de proteção e segurança. Nós fizemos um edital de seleção em 2019. E esse edital ele tem uma metodologia diferenciada em relação à maioria dos nossos editais. Nós fizemos uma chamada dirigida, né? Escolhemos essa metodologia ouvindo defensores de direitos humanos, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos,
o comitê que é formado também por organizações da sociedade civil e defensores. Entendemos que um edital convencional, amplamente divulgado, aberto, teria o potencial de aumentar a vulnerabilidade das pessoas que já estão muito expostas a riscos. Então, a gente pensou essa linha, né, dos defensores de direitos humanos específica, justamente não divulgar dados sensíveis, críticos, que colocassem esses defensores de direitos humanos em risco. Então, nós fizemos um mapeamento de organizações no Brasil todo que já estavam trabalhando com a proteção e a segurança de defesa, e chegamos a 170 organizações no Brasil que trabalham com a defesa e a proteção, tanto física quanto digital, tá? E que tinha uma necessidade muito urgente de apoio. E encaminhamos esse edital dirigido para essas 170 organizações. Tá? E a partir daí, nós tivemos apoio a diversas instituições. Por exemplo, a organização da qual a Bruna faz parte, que também nós não vamos identificar a pedido da própria Bruna, e para não comprometer o envolvido pelo grupo, é uma das apoiadas nesse edital. Nós temos também uma linha emergencial, um fundo emergencial que a gente apoia defensores de direitos humanos que estão em situação de risco, muitas vezes, e infelizmente, precisam se mudar, precisam instalar equipamentos, proteção e segurança, ter acesso a tecnologias de proteção digital. Então, a gente tem um fundo de resposta rápida para que a gente consiga suprir essas necessidades, e também temos uma linha para organizações indígenas da Amazônia. Então, a gente pensa essa linha, a gente tentou, né? E isso foi pensado junto com os defensores de direitos humanos e com as organizações, viabilizar um suporte jurídico, formação, viabilização de denúncias, inclusive a órgãos internacionais, e até mudanças de endereço para sua rede própria, sua família, quando necessário. Então, a gente tem uma atuação intensa nesse tema, estratégica, e muito pensando também a partir das lacunas do fato de não ter hoje uma política pública estruturada de proteção a esses defensores, o que a sociedade civil pode fazer e potencializar essas transformações, esse trabalho que a sociedade civil já vem realizando de proteção e segurança de quem está na linha de frente da defesa humana no Brasil. Importantíssimo. Bruno, eu quero voltar com você agora. Acho que o que você aponta é que, de fato, a pandemia aumentou esses riscos no mundo virtual justamente porque tem mais gente utilizando a internet, seja para troca de mensagens, para fazer essas reuniões. E daí o que eu queria nesse momento é que você desse algumas dicas para as pessoas que estão utilizando mais a internet por conta desse momento. Inclusive, você falou que não quer fazer nenhum alarde. A gente recebeu uma mensagem aqui do Henrique Nunes. Ele falou assim, olha, eu já estou um pouco apavorado. Essa vulnerabilidade do Zoom, por exemplo, foi sanada, acabou? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como se prevenir no uso da internet e, inclusive, apontar para a gente como essas pessoas, defensoras de direitos humanos, têm se prevenido, têm feito com que a sua segurança fosse maior de fato. Oi, certo. Vamos lá, primeiro eu queria, agradecer a Aline e o Fundo Brasil, por trabalhos e editais como esses que a gente consegue continuar o nosso trabalho, as nossas pesquisas e dar suporte às defensoras de direitos humanos. E assim, como ela fala, o físico e o digital, eles são coisas que muitas vezes a gente não sabe quando acaba um e começa outro. Ameaças que acontecem no mundo digital podem passar a ser ameaças físicas e vice-versa. Então, assim, a primeira dica, para não deixar ninguém alardeado, a primeira dica é olhar e fuçar nas configurações de privacidade. Geralmente é só você clicar numa engrenagenzinha, que sempre tem, ou nos 3 botõezinhos que ficam no canto superior direito ou esquerdo, e ver as configurações de privacidade e segurança. Elas, tanto das contas do Google, quanto das redes sociais, como desses aplicativos de conversas. Aí, no WhatsApp, tem uma coisa que a gente recomenda, que é instalar uma verificação de 2 fatores. Aqui, como a gente não tem tempo, não dá para esmiuçar mais, mas é só depois fazer uma pesquisa no Google, é fácil de encontrar. Verificação de 2 fatores. Então, outra coisa é saber sempre e ter controle sobre quem está nos grupos de WhatsApp. Às vezes a gente tem um grupo de WhatsApp com 50, 70 pessoas e vai ali compartilhar uma informação que é sensível da nossa organização.
Então, é bom a gente saber quem são esses números. Tem algum número que eu não conheço? Então, talvez seja melhor eu não falar tudo. Eu tenho uma noção do que é uma informação mais sensível. Outra coisa é ter cuidado com essa clonagem da sua conta e nunca mandar a senha por mensagem. Nunca. Geralmente, banco, nenhum tipo de serviço oficial vai te pedir para mandar senha por mensagem, assim como por e-mail. Então, nunca abrir um link desconhecido de e-mail. E outra coisa é desconfiar, tanto no e-mail, quanto na mensagem direta, quanto na mensagem de WhatsApp, se tiver um link para você clicar e ter uma coisa assim muito boa. Se a esmola for demais, desconfia, porque ninguém vai te mandar um link que você vai clicar e ganhar na loteria. Isso é mentira. O que pode acontecer é alguém entrar no seu celular, entrar no seu computador através desse link, né? Os links são uma via muito grande para vírus e malwares. Aí, sobre rede social, no geral, fica alerta das suas informações pessoais. Então, assim, eu estou postando uma foto que dá para ver o número da minha casa atrás, o nome da minha rua, a escola do meu filho. Tomar cuidado com o que tipo de informação você está passando, além do que você quer passar, né? Lembrar que, assim, as redes sociais, elas estão muito mais para um shopping do que para uma praça pública. Então, é um espaço que ele está ali sendo disputado por várias empresas. Então, tem muita empresa que está querendo as suas informações e os seus dados, e com isso também pode ter pessoas que querem te prejudicar. E, por último, sobre as salas, né, de reunião, assim, a gente indica alguns aplicativos mais seguros, como o Jitsi e o Big Blue Button, mas tudo bem, vou continuar usando o Zoom, vou continuar usando o Google Meet, não tem problema, mas lembra de colocar senha na sala de reunião e colocar um identificador da sala que não seja tão simples quanto uma palavra. Então, assim, se você colocar reunião, entra nessa reunião que chama reunião, fica com menos proteção. É bacana a gente criar senhas mais compridas e sempre trocar todas as senhas periodicamente do nosso e-mail e de todos os serviços que a gente usa, incluindo usar senhas que sejam mais difíceis. Então, uma senha aí com mais do que 15 caracteres, e você pode usar, se for difícil de lembrar, um programa que é como se fosse um chaveiro. Ele guarda as suas senhas, você só precisa saber uma senha. São muitas coisas, mas tem muitos sites também que a gente pode indicar para colocar já. São dicas muito preciosas e, assim, são detalhes que a gente acaba não se atentando realmente no uso da internet no nosso dia a dia. Então, acho importantíssimo importantíssimas essas dicas que a Bruna nos dá. Agora, vou passar para o Fran Sérgio. O Fran Sérgio, inclusive, me contava, antes da gente começar aqui, que muitas organizações de luta pelos direitos humanos, de defesa dos direitos humanos, têm algumas estratégias de proteção, né, para esses defensores. No entanto, quando se trata de favelas, muitas vezes é um pouco diferente. Quando a gente está falando de comunidade, dessa atuação na comunidade, isso é um pouco diferente. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Não, é isso, né? Eu acho que isso é um desafio para as organizações e para o campo de direitos humanos, né? Porque, primeiro, quando a gente pensa em estratégia de proteção, a gente não pode pensar como uma receita, né? Uma receita que funciona num quilombo, vai funcionar numa favela, vai funcionar para uma ONG, né? Então, assim, a gente tem dinâmicas e contextos diferentes. Então, essas especificidades são fundamentais para entender um pouco a construção das estratégias, né? E aí eu acho que isso é um desafio colocado para o campo dos direitos humanos, né? A gente pensar uma estratégia diversa de estratégias de proteção, né? E de cuidado, né? Porque quando a gente está discutindo proteção também, a gente tem que falar, né, do cuidado, do autocuidado, né? Às vezes a gente sempre pensa muito proteção numa linha só apenas do que vem no imaginário, segurança pública, mas envolve outros fatores, e a questão do cuidado é um processo da questão de proteção, né? Eu estava falando anteriormente, claro, que eu vou falar de algumas estratégias que são estratégias mais genéricas, né? Porque a gente não vai falar das estratégias, tornar públicas estratégias para o Estado, né? Ou seja, esse Estado que viola o direito, mas eu acho que historicamente, como
os desafios históricos e resistências também vêm sendo feitas históricas, né? Então, assim, tem uma questão também que eu acho que antes de entrar nas estratégias que a gente precisa entender, eu sou morador de favela, mas eu sou uma pessoa branca, né? Então, assim, eu tenho um privilégio, né? E isso é um diferencial, isso me protege, né? Então, mulheres negras, a população negra nesses territórios de favelas e periferias, enquanto defensores e defensoras, ou seja, são muito mais vulneráveis do que um corpo branco, né? E isso é uma questão que precisa ser discutida, né? Ou seja, a própria discussão da branquitude, essa questão do privilégio dentro da perspectiva da proteção dos direitos humanos. Falando das estratégias, né? Ou seja, com relação às operações policiais, né? A gente vem, né? Mapeando os horários que acontecem com mais frequência essas operações policiais. Para quê? Para a gente avisar, para a gente comunicar aos moradores e moradoras que tem uma tendência que e aos próprios defensores para naquela hora não estar na rua, né? Porque as pessoas são reconhecidas enquanto defensores e defensoras, né? Então esse mapeamento dos horários, o mapeamento às vezes costuma ser às vezes o mesmo batalhão, os mesmos policiais. Então a gente vem de alguma forma construindo esse mapeamento, né? É uma coisa que a gente vê bastante com relação aos defensores, mas ao cuidado de uma forma geral também, ao papel, né, da mulher favelada e periférica no contexto das operações. Então, quando tem crianças na rua, essa coisa do cuidado, menino, menina, vai para casa, isso são estratégias de proteção, né, que às vezes não foi pensada naquela estrutura, né, que algumas organizações de direitos humanos, porque são dinâmicas diferenciadas, né? Questões também como a nossa própria circulação, o cuidado de sempre quando tiver presença policial, né, dentro dos territórios de favelas e periferias, não andar sozinho, andar de forma coletiva. Se você estiver fora da favela, for muito tarde, não voltar para casa, né? Ou seja, fica na casa do amigo mais para o centro e volta na parte da manhã. Ou seja, são estratégias de proteção que a gente vai construindo. Agora, quando tem uma ameaça, aí o que funciona de fato é uma rede de proteção externa, né? Então, assim, muito hoje, quando acontece uma ameaça, né, da pessoa ter que sair, isso é a última coisa que a gente tem que fazer. Mas se em alguma situação, de fato, a gente tem que sair do território onde que a gente mora, do território onde que a gente milita, aí essa rede externa é fundamental, essa rede de apoio, né? E aí na lacuna de não ter um programa de proteção, hoje o Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos vem cumprindo um pouco esse papel, outras organizações de direitos humanos, como a Justiça Global, no Rio de Janeiro, e tantas outras, funciona como esse ator que, do primeiro contato, como que a gente faz para sair daqui, precisa se ficar fora, né? Então, acho que assim, essa articulação em rede é fundamental para o momento que realmente a ameaça acontece, né? E, por último, só colocar que esse ano, né, a gente falou dessa coisa do virtual e do presencial, de fato, isso é algo que não dá para fazer, né, de forma estanque. Esse ano a gente tivemos um ataque de robôs a partir de uma postagem nossa de crítica à polícia, né, e se a gente não tivesse um pouco essas estratégias que a Bruna colocou, né, de ter minimamente uma proteção nas nossas redes sociais, a gente talvez teria perdido as informações do nosso site, as informações da fanpage, das nossas redes sociais, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai colocando, né? Mas eu acho que na favela, na periferia, eu acho que a grande proteção é esse espírito que, por mais que a gente viva numa sociedade capitalista, individualista, ou seja, a lógica, né, coletiva do cuidado, né, do vizinho e da vizinha, acabam virando estratégias de proteção, e isso a gente vem sistematizando, vem organizando, inclusive para dizer que isso são estratégias de proteção, né? E é isso que às vezes faz o diferencial
com relação ao defensor e defensora de direitos humanos que atua ou que mora nas favelas e periferias. Claro que esse assunto é importantíssimo de se tratar, porque há uma perseguição no país a defensores de direitos humanos. O Brasil é um dos países com mais mortes de defensores de direitos humanos, então é um assunto que precisa ser tratado, essa segurança, como essa segurança tem sido feita dessas pessoas. Aline, só para finalizar, quem quiser ter contato com o Fundo Brasil, entender quais ações estão sendo desenvolvidas, é fundobrasil.org.br, né? Isso. Nossas informações estão no site, você tem acesso ao mapa de todos os projetos que a gente apoia e a temática, um resumo da temática, qual é o projeto e as nossas áreas de atuação, que é apoio à sociedade civil, a ação para direitos humanos também, você encontra tudo por lá. Aline, Bruna, Fran Sérgio, agradeço demais a participação de vocês e as informações preciosas que vocês nos trouxeram. Aline, muito obrigada pelo fundo, sempre participando aqui com a gente. Um beijo para vocês e até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até. Obrigada, pessoal. Boa tarde.